7 sinais de alerta do câncer de intestino. Câncer coloretal? Olá! Seu intestino está indo bem? Ou há algum probleminha? Hoje vou falar sobre os 7 sinais de alerta do câncer de intestino, também chamado de câncer coloretal. E por que é importante você entender mais sobre esse tipo de tumor? Simplesmente porque é o terceiro tipo de câncer mais comum e o segundo que mais mata. Cerca de 10% das mortes por câncer são devido a esse tumor, segundo o INCA. Então fique ligado. Vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte é sobre os sinais e sintomas do câncer coloretal, aqueles que você pode ver ou sentir que algo está errado, os sinais de alerta. E a segunda parte, que eu acho que é a mais importante, vou falar sobre prevenção. Algumas medidas que podem fazer seu risco diminuir. Quais são os hábitos que você deve ter e alimentos que você deve consumir para evitar essa doença. Também falarei sobre pólipo, e o que você deve fazer para preveni-lo, e porque o câncer coloretal está aumentando em pessoas cada vez mais jovens, abaixo dos 50 anos. Vai ser um vídeo bem completo, então fique até o final. Mas antes, curta o vídeo, porque quanto mais pessoas curtirem o vídeo, mais o YouTube distribui para pessoas que não têm acesso a médicos ou hospitais. E também compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares. Muitas vidas podem ser salvas com a sua ajuda. Então, não fique arrependido, compartilhe aí. E me conta, você conhece alguém que teve câncer de intestino? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí. Vamos lá! Quais são os 7 sinais de alerta que você deve ficar atento que podem estar nos mostrando que há algo errado com seu intestino? Sétimo sintoma: hábitos intestinais alterados. É muito importante você conhecer seus hábitos intestinais. Há pessoas que vão ao banheiro logo após o café da manhã. Outras que o fazem 2 ou 3 vezes por dia. E há outras pessoas que evacuam 2 ou 3 vezes por semana. Como está seu trânsito intestinal? Se você notar que está tendo alterações no seu movimento intestinal, fique atento. Alterações no movimento intestinal são comuns com a idade. Por si só, elas não são muito alarmantes. Agora, se essas mudanças estiverem progredindo, procure um médico. Cerca de 65% das pessoas com câncer de intestino apresentam alterações no movimento intestinal. Essas alterações nos hábitos intestinais podem variar de pessoa para pessoa e dependem da localização, tamanho e estágio do tumor. As fezes podem mudar de consistência, cor. Você pode começar a ir ao banheiro várias vezes ou, em outros casos, muito menos. A principal mudança é que a pessoa começa a ter diarreia sem ter a ver com o vírus. Demora mais do que alguns dias. E aí ela pega um resfriado. Depois tem diarreia de novo. Sexto sintoma: sangue nas fezes. Por isso, é muito importante que você preste atenção nas suas fezes. Que tipo de sangramento você deve ficar atento? O intestino grosso é dividido em algumas partes. O cólon ascendente, um cólon transverso, um cólon descendente, o sigmoide e depois vem o reto e o ânus. O lado direito do cólon tem uma peculiaridade. É maior e as fezes são líquidas porque uma das funções do cólon é absorver a água que está misturada nas fezes. Então, se o tumor estiver no lado direito, no cólon ascendente, geralmente não teremos sintomas de obstrução. O tumor pode sangrar mais, causar anemia, ou suas fezes vão mudar de cor, ficar pretas, o que chamamos de melena, que tem um cheiro muito ruim. No lado esquerdo, o cólon descendente e sigmoide é menor e as fezes chegam mais formadas. Desse lado, pode haver sangramento mais intenso, que pinga no vaso sanitário depois que você evacua ou quando vai se limpar com papel higiênico. Claro que outras coisas podem causar isso. Podemos pensar em hemorroidas, fissura anal ou até mesmo comer beterraba e mudar a cor das fezes para vermelho. Mas é muito importante ter certeza de que não é nada sério. Você não pode pensar que são suas hemorroidas que sangram. O sangramento pode ocorrer em diferentes graus, desde pequenas quantidades de sangue nas fezes até sangramento grave. E por que isso causaria sangue nas fezes? Porque o tumor ulcerou, sangrou um vaso que estava irrigando o tumor. Causou uma ferida no seu intestino ou mesmo você empurrou com tanta força que aumentou a pressão na parede intestinal e sangrou. Vou repetir aqui. Sangue nas fezes tem que ser investigado. Não significa necessariamente que você tem câncer de cólon, mas é sempre melhor consultar um médico. Quinto sintoma: dor abdominal. Se você nunca sentiu dor abdominal e agora começou a sentir cólicas intensas que não passam e ficam aparecendo e indo embora,
ou até mesmo dor ao evacuar que acontece quando o tumor afeta o reto, procure ajuda. Pode ser excesso de gases, que você mudou sua alimentação, está comendo muita fibra? Pode. Mas se você não fez nada disso e sua dor não passa, procure um médico porque pode ser um dos sintomas de câncer de intestino. Quarto sintoma: fadiga e cansado. Não é aquele cansaço e fadiga porque você dormiu mal. É um casaco mais longo. 2 semanas, 1 mês. No câncer de intestino, esse cansaço pode ser devido a uma anemia oculta. Como eu disse, o tumor pode estar sangrando lentamente, e você ficará anêmico. Você come bem e tem anemia ferropriva. Você tem que investigar. Uma das principais causas de anemia sem causa aparente é o câncer de intestino. Não, eu não sou anêmica. As células cancerígenas usam muita energia porque precisam dela para se dividir rapidamente. Isso pode causar exaustão. Além disso, ela pode estar consumindo seus nutrientes, contribuindo para a fadiga e o cansaço crônico. Então não deixe esse sintoma passar. Terceiro sintoma: cheio abdominal, inchaço abdominal ou inchaço. Pode ser um sintoma comum de câncer de intestino. E há várias razões para isso. Pode ser porque o tumor está obstruindo parcial ou completamente o intestino, o que pode levar ao acúmulo de gases e fezes. Além disso, o tumor pode dificultar o trânsito de alimentos e líquidos, o que também pode levar ao inchaço abdominal. E esse excesso de gás pode causar dor abdominal, como cólica ou até mesmo constante. Então é melhor não negligenciar. Existem muitas coisas que podem causar inchaço e dor abdominal, mas é sempre melhor consultar um médico se você sentir inchaço e dor abdominal incomuns ou frequentes. Sintoma 2: perda de peso inexplicável. Bem, se você está de dieta e perdeu peso, isso é normal. Estou falando de perda de peso inexplorada. Você pesava 70 quilos e agora pesa 65 ou 63. Sem nenhuma mudança no que está comendo, você não está deprimido e não está se exercitando mais do que costumava. A perda de peso devido ao câncer de intestino pode ter várias razões. Primeiro, porque o tumor pode alterar a capacidade de absorver nutrientes e calorias, como se fosse um verme que está sugando tudo para dentro dele. Mas o tumor também pode produzir algumas citocinas como TNF-alfa. Interleucinas 1 e 6 podem tirar a fome e fazer você perder peso. O tumor também pode aumentar o gasto energético do corpo, fazendo você perder músculos e gordura. E também o tumor pode obstruir o trânsito intestinal, causando náuseas e vômitos. Primeiro sintoma: uma sensação de que seu intestino não esvaziou completamente. É o que chamamos de tenesmo. Você vai ao banheiro e, mesmo depois de terminar, sente como se houvesse algo preso ali, que não saiu, que você precisa voltar ao banheiro. Então, tenesmo é aquela sensação desagradável de esvaziamento incompleto do intestino, mesmo após uma evacuação completa, mesmo que não haja mais nada presente no intestino para ser evacuado. Essa sensação de não evacuar completamente é um sintoma comum do câncer de intestino. Isso porque o tumor pode obstruir parcial ou totalmente o intestino, dando aquela sensação de que tem fezes ali, que na verdade é o tumor. E nesse caso, pode ocorrer com alterações no formato das fezes. Elas ficam finas no formato de uma fita, porque as fezes passam pelo meio do tumor, criando essa aparência estranha de uma fita. Mas muito importante, muitas pessoas com câncer de cólon não apresentam sintomas nos estágios iniciais da doença. Então, não ter sintomas é bom, mas você deve conhecer os fatores de risco e avaliar se deve ou não fazer o exame de câncer de intestino para ver se tem pólipos. O que são pólipos intestinais? O câncer de cólon se desenvolve a partir de certos pólipos que revestem o revestimento do intestino, o revestimento interno do cólon. Se essas células da mucosa sofrerem mutação, elas podem se transformar em um pólipo colônico. A maioria dos pólipos não se transforma em câncer, mas com o tempo, alguns pólipos podem se tornar cancerosos. Geralmente, leva cerca de 10 anos para um pólipo se transformar em câncer se não for detectado e removido. Quais são os fatores de risco para câncer de intestino e por que ele está aumentando tanto em pessoas jovens? Como a maioria das doenças, o câncer de intestino tem vários fatores. Primeira, idade. Veja este gráfico, pois dependendo da idade, o risco de câncer de intestino aumenta significativamente. Conforme envelhecemos, nossas defesas ficam mais fracas. Então, um pólipo que ficou estacionado,
com baixa imunidade, pode virar câncer. Segunda, doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn ou retocolite ulcerativa. Uma inflamação no intestino aumenta o risco. 1 em cada 5 pacientes com colite tem chance de desenvolver câncer coloretal. Terceira, síndromes genéticas como a síndrome de Lynch, que tem alta predisposição para câncer de intestino ou polipose adenomatosa familiar que forma múltiplos pólipos e também aumenta o risco, e aqui também enfatizo o histórico familiar de câncer de intestino. Pai, mãe, irmão. Alguém próximo deve se preocupar mais. Quarto, pessoas mais altas. O que também aumenta o risco. Essas são causas que você não pode mudar. E de quais fatores de risco você depende? O que você pode modificar? Cigarros. Os cigarros não aumentam apenas o câncer de pulmão. Eles aumentam o câncer de estômago, intestino, boca, bexiga e muitos outros tipos de câncer. Álcool também aumenta o risco. Estilo de vida sedentário. Você tem que se exercitar. Obesidade. Dieta pobre em frutas e vegetais, portanto com pouca fibra. Especialmente os alimentos ultraprocessados, que além de terem pouca fibra, têm muita. De produtos químicos que você mal consegue ler. Aumentará a vida útil, mas, por outro lado, reduzirá sua saúde. E rico em carnes processadas, como salame, presunto, blaquete de peru, mortadela, bacon, salsicha, tudo que ninguém gosta. Mas também carne vermelha em excesso e gordura saturada. Então, por que o câncer de intestino está aumentando tanto em pessoas mais jovens? Quando a sociedade americana reduziu o início das colonoscopias dos 55 aos 45 anos para pessoas com risco intermediário de contrair a doença. Simplesmente porque estão comendo errado. Muita comida industrializada, pouca comida de verdade. Muitas pessoas sedentárias, sobrepeso e obesidade aumentaram muito e, outro fator, eles começaram a fazer exames mais cedo e começaram a fazer mais, e claro, mais cedo. Então, como você pode se proteger contra o câncer de intestino? 7 dicas, e a última é a mais importante, então fique até o final. Primeira dica: tome bastante líquido, principalmente água. Quando você está bem hidratado, seu intestino funciona melhor. Isso previne a constipação e isso ajuda a reduzir o tempo que suas fezes e toxinas ficam em contato com o revestimento do cólon. 2A. Coma bastante frutas e vegetais, que têm fibras e antioxidantes. As fibras, assim como a água, aceleram a velocidade das fezes, reduzindo o tempo de contato com a mucosa. Também melhora a flora intestinal. Claro, você também deve reduzir seu consumo de carne vermelha. Você pode comê-la, mas evite o excesso. No entanto, especialmente carnes processadas, que são ricas em sódio, nitrito e definitivamente aumentam seu risco de câncer de intestino. Terceira dica: coma temperos e alimentos que sejam anti-inflamatórios naturais como açafrão, canela. Fiz um vídeo sobre alimentos anti-inflamatórios naturais. Vou deixar o link no final do vídeo. Quarta dica: tome leite e derivados. Mas leite não é inflamatório? As últimas evidências dizem que leite não é inflamatório. Há pesquisas robustas dizendo que leite e derivados, iogurte, queijo podem proteger você contra câncer de intestino. Claro que se você tem intolerância à lactose, é alérgico à proteína do leite, melhor evitar, certo? Mas a princípio, o leite previne. Quinta dica: faça atividades físicas. Não fique parado. Exercícios físicos melhoram o funcionamento do intestino, regulam seus hormônios, insulina, estrogênio, reduzem inflamações no corpo, podem manter seu peso saudável, reduzem seu estresse. Tudo isso ajuda a prevenir o câncer. Sexta dica: evite álcool e fumo. E sétima dica, e a mais importante, faça seu check-up. No mínimo, sangue oculto nas fezes, o que permite que você pegue traços de sangue misturados nas fezes que não podemos ver a olho nu. Mas, se você tem mais de 45 anos e está em risco intermediário, seria ainda mais interessante fazer uma colonoscopia. Por que risco intermediário? Porque alto risco, se há alguém na família, a síndrome de Lynch, tem que ser mais cedo. A diferença de outros métodos de triagem é a seguinte: você pode descobrir um pólipo e extirpá-lo antes que ele se torne um tumor. É diferente de uma mamografia quando você descobre que tem câncer. Não aqui. Você pode descobrir antes que ele se torne câncer, removê-lo e você não o terá. Como é a colonoscopia?
A preparação é a parte mais chata do exame. Você tem que limpar todo o intestino. Não pode haver taxas restantes. Então você terá que tomar um laxante. Você vai ao banheiro várias vezes até que não reste nada na tigela. Você sentirá alguma coisa durante o exame? Não, porque você estará sedado, para ficar mais confortável. O médico insere um tubo fino e iluminado através do ânus, que tem uma câmera na ponta para avaliar o reto e o cólon. O primeiro médico injeta um pouco de ar através do pequeno tubo em seu cólon, para que ele possa ver melhor. E se ele encontrar um pólipo, o médico irá removê-lo e levá-lo para um exame anatomopatológico. Ou, se houver um grande tumor, ele pode fazer uma biópsia e enviá-lo para estudo. Quanto tempo dura a colonoscopia? De 30 a 60 minutos. E enfatizo novamente, a colonoscopia é um exame importante porque pode detectar o pólipo antes que ele se transforme em câncer. Veja este gráfico muito interessante de países com altas taxas de câncer coloretal, que com testes de rastreamento conseguiram reduzir seus números, salvando milhares de vidas. Este vídeo é importante por isso. Não é para assustar ninguém. É para conscientizar. É importante que mais colonoscopias de triagem sejam feitas no SUS, não só para aqueles que estão sentindo algo, mas para aqueles que não estão sentindo nada e querem uma vida longa e saudável. Não pode ser só para quem tem plano de saúde ou para quem tem dinheiro para pagar. É para os gestores pensarem, porque um pólipo que você pega antes que vire câncer vai aliviar essa pessoa, ou se você pegar o tumor nos estágios iniciais, vai evitar sofrimentos como quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, etc. A detecção precoce coloca as probabilidades a seu favor. Encontrado em estágios iniciais, o câncer de cólon tem 90% de cura. O custo-benefício de uma colonoscopia é muito alto, porque os países ricos, onde tudo é feito na ponta do lápis, estão diminuindo a idade da primeira colonoscopia, porque o Estado, os planos de saúde, vão gastar muito menos, no final. O diagnóstico precoce do câncer de cólon aumenta as chances de sucesso no tratamento e na recuperação e cura completas. Então, não espere. Cuide da saúde do seu intestino e mantenha seu corpo saudável. Gostou do vídeo? Lembre-se de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual será o próximo vídeo que você vai assistir? Vou deixar 2 recomendações ao lado.